CLTs, qual é a sua história de cansei e pedi demissão? Trabalhei como motorista de caminhão em uma rota regional que exigia trabalho noturno. Basicamente, eu dirigia a noite toda, entregava uma carga, dormia durante o dia e levava outra carga de volta ao local de origem na noite seguinte. O problema é que dormir durante o dia em um galpão onde os manobras, aqueles caras que movem os reboques pelo pátio com pequenos tratores, estavam constantemente movimentando coisas, batendo no meu caminhão e, frequentemente, me acordando para que eu movesse o veículo. Eu mal conseguia dormir, e o único momento em que tinha chance de descansar decentemente era durante o fim de semana. Mas antes de continuar, peço que curta o vídeo e se inscreva no canal, pois é muito importante para o nosso crescimento. Aproveita e já me diz de qual cidade você está vendo esse vídeo. Vamos seguir. Indo para minha primeira entrega, avisei ao meu gerente. Vou tirar um dia extra de folga porque estou exausto e preciso de alguns dias para dormir. Eu literalmente estava conseguindo apenas 3 ou 4 horas de sono por dia, e as bebidas energéticas já não faziam mais efeito. Eles autorizaram. Fiz minha entrega, dormi o melhor que pude no galpão e peguei a carga para voltar com uma mensagem do meu gerente dizendo para ter um bom fim de semana e descansar. Quando estava a cerca de 1h30 do meu destino, após dirigir a noite toda por aproximadamente 18 horas e atingindo o limite da exaustão, recebi uma mensagem. Esquece, precisamos que você trabalhe neste fim de semana. Olha, eu sei que essas coisas acontecem e às vezes é preciso cobrir a folga de outros funcionários. Entendo isso e 99% das vezes estou disposta a ajudar colegas e gerentes quando precisam, mas essa já era a terceira vez que isso acontecia. Não tinha dormido bem há 3 semanas e continuei tentando ligar para meus gerentes ou qualquer pessoa que pudesse me atender. Mas era fim de semana e ninguém respondia às mensagens ou ligações. Eu literalmente estava sendo ignorada e simplesmente explodi. Por sorte, a demanda por caminhoneiros é enorme. Recebo mensagens constantemente perguntando se estou disponível porque alguma empresa precisa de motoristas. Mesmo não tendo nem 2 anos de experiência no ramo, meu celular vive bombando com ligações e mensagens perguntando se quero voltar a dirigir. Então, literalmente, só liguei para um dos números que vivia me contatando e imediatamente fui contratada após 5 minutos de conversa no telefone. Mandei uma mensagem dizendo que me demitia e desejando boa sorte. Curiosamente, foi aí que começaram a responder minhas mensagens e tentaram me ligar. Sei que provavelmente foi um movimento sacana ferrar com eles dessa forma, e normalmente eu nunca faria isso, mas eu simplesmente quebrei. Não aguentava mais. Se gostou até aqui, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tem muito mais histórias por vir. Segunda história. Um gerente alegou ter me ligado para mudar meu horário, mas meu celular não mostrava nenhuma chamada perdida do número dele. Ele estava mentindo, e depois disse que me escalou para trabalhar em uma tarde sem confirmar se eu estava disponível ou disposta a pegar o turno extra. Quando entrei no meu próximo turno, ele perguntou por que não apareci para os turnos programados, mostrando-me minha escala de trabalho impressa. Disse a ele que não tinha sido escalada para aquele dia. Mostrei a captura de tela da minha escala original de 2 dias após ter sido oficialmente publicada, onde não constava aquele dia, e ele disse que estava tudo bem, sorriu, concordou com a cabeça e me mandou de volta ao trabalho. A escala da semana seguinte saiu e eu não tinha nenhum turno. Perguntei qual era o problema e ele disse que, como eu perdi um turno e não liguei para avisar que faltaria, eu teria que perder 2 semanas de horas trabalhadas. Perguntei novamente por que isso aconteceria se eu comparecia às minhas horas programadas, lembrando-o de que tínhamos conversado sobre isso e ele tinha dito que estava tudo bem. Ele fingiu que não se lembrava dessa conversa. Ficou absolutamente chocado quando pedi demissão antes de completar as 2 semanas. Recebi uma mensagem de voz 3 dias depois perguntando por que não apareci nos turnos programados daquela semana, e quando retornei a ligação perguntando do que se tratava, respondi:
Arrumei um novo emprego e não voltarei. Quando ele disse que não estava entendendo, ele alegou que nunca tinha me ligado ou deixado mensagem de voz e que eu devia estar confusa. É isso mesmo. Algum cara com sua voz pegou seu telefone, ligou para meu número, fingiu ser você, usou meu nome na mensagem de voz, mencionou meu novo emprego e a confusão sobre minha nova escala. Para beneficiar quem? Para realizar o quê? Aquele gerente foi demitido algumas semanas depois. Descobri que ele estava fazendo a mesma sacanagem com outros funcionários. Apagaram o nome dele da frente do prédio e tudo mais. Terceira história. Trabalhei em uma casa de apoio com um grupo difícil de residentes, mas a empresa tornou tudo muito pior. Todos os residentes tinham entre 14 e 22 anos, com atrasos de desenvolvimento mental moderado, QI na faixa de 65 a 75. Todos tinham algum transtorno psiquiátrico, desde TDAH grave até esquizofrenia, e todos também haviam sido condenados por algum crime sexual violento. Eu trabalhava no turno da noite. Meu horário normal era das 28h30 às 9h, 4 dias por semana. Cerca de 6 meses depois de começar a trabalhar lá, fizeram uma demissão em massa. Reduziram ao mínimo a proporção de funcionários por residente em cada turno, sem ninguém extra para chamar se necessário. Isso significava que se alguém faltasse, uma pessoa do turno anterior era obrigada a ficar. Chegou ao ponto em que eu estava sendo forçada a ficar em 3 dos 4 turnos por semana, e não apenas por algumas horas. Eu trabalhava das 22h30 até as 16h30 do dia seguinte, e ainda tinha que voltar para meu próximo turno. Eu tinha 1 hora de deslocamento para cada lado, então chegava em casa às 17h30 depois de um turno de 16 horas e tinha que sair de casa novamente 4 horas depois. Aguentei isso por cerca de 1 mês. Então, uma manhã, me avisaram de última hora que teria que ficar mais um turno. Disse a eles que estava completamente acabada e saí. Aquele mês teve um enorme impacto na minha saúde mental. Juro que levei cerca de 1 ano para me recuperar. Quarta história. Depois de tirar alguns dias de folga do trabalho, enquanto meu pai passava por uma cirurgia para remover um tumor cerebral, e ainda assim verificar e-mails e participar de conferências do hospital, minha chefe me deu um novo projeto numa quinta-feira à tarde. Ela me deu prazo até segunda-feira de manhã para um projeto que levaria de 6 a 8 dias para ser concluído. Trabalhei 16 horas por dia para terminar. Quando nos encontramos na segunda-feira, ela perguntou como foi meu fim de semana. Trabalhei o fim de semana todo, respondi. Então ela perguntou se consegui visitar meu pai no hospital. Não tive chance porque trabalhei o fim de semana todo. Algumas semanas depois, ela me chamou para uma reunião e disse: "Sinto que você ficou ressentida porque teve que trabalhar. E sinto que fui muito boa quando seu pai estava doente. Talvez você só esteja cansada. Você está cansada?" Ela também fazia comentários quando eu saía do escritório no horário certo, não mais cedo, no horário certo. É ótimo que você simplesmente se levante e vá embora quando seu dia termina. Eu tenho que ir porque tenho uma filha, mas você não tem filhos e simplesmente vai embora no fim do dia. Sério? Eu não moro aqui. Não vou para casa sentar num quarto escuro contando as horas até poder voltar para cá. Também não estou curando o câncer. Nada do que fazemos aqui importa para alguém fora daqui. Eu dou 100% quando estou aqui. Mas quando meu dia termina, acabou. Não trabalho mais lá. Se você está passando por situações parecidas, não deixe de compartilhar nos comentários. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Quinta história. Consegui um emprego de verão enquanto estava no ensino médio, em um lugar que fabricava tanques de fibra de vidro. Me disseram que eu faria jardinagem e trabalho no pátio. Achei que tinha conseguido um trabalho fácil de ficar andando em um cortador de grama. Que nada. No primeiro dia, apareci de camiseta e jeans e me disseram que o equipamento do pátio não estava pronto. Então me colocaram para cortar fibra de vidro crua por 8 horas com um estilete e sem nenhum equipamento de proteção individual.
Sendo um adolescente idiota, não pedi demissão imediatamente e fiz isso por mais 3 dias. Pelo menos depois do primeiro dia, trouxe minhas próprias luvas e uma camisa de manga comprida. No entanto, no terceiro dia, estavam fazendo revestimentos de tanques. A cerca de 3 metros de mim estavam 2 caras com EPIs completos. Estamos falando de macacões, luvas de borracha, óculos, viseiras e respiradores. A 3 metros de mim em uma sala mal ventilada, pulverizando o exterior de um tanque com o que presumo ser um revestimento de fibra de vidro. Só aguentei algumas horas antes de ter que ir ao banheiro vomitar. Me disseram para parar de ser covarde e voltar para o local de trabalho. Felizmente, tive um momento de lucidez e disse que me demitia, e voltei para casa a pé. Ambos os pais ficaram bravos quando contei que tinha pedido demissão. Mas a piada é por conta deles, porque alguns anos depois, aquela empresa matou 2 caras. Um cara desmaiou enquanto trabalhava dentro de um dos tanques, e a pessoa que tentou resgatá-lo também acabou morrendo. O lugar todo foi fechado permanentemente. Sexta história. Eu estava fazendo o trabalho de um gerente sem o título ou o salário. Me pediram para treinar toda a nossa equipe sazonal sem nenhum pagamento adicional. Eu estava trabalhando 12 horas por dia sem receber por todas as 12 horas. Então tive minha avaliação anual. Ela me deu uma classificação média, e quando perguntei o que poderia melhorar para conseguir um aumento salarial no próximo ano, ela disse que não havia nada que eu pudesse fazer. Deixou escapar que só dariam uma classificação de excede para uma pessoa por loja. O desempenho não importava. O salário mínimo também acabou de ser aumentado naquele ano. Eu estava ganhando mais porque estava lá há 5 anos, mas fomos informados que aqueles que já estavam lá e estavam ganhando o novo salário mínimo continuariam a ganhar o mesmo valor. Isso significava que uma pessoa que havia começado uma semana antes agora ganhava o mesmo que alguém que estava lá há 10 anos. Então, um dia meu despertador não tocou, então perdi meu primeiro dia em 5 anos. Liguei em pânico para meu gerente assistente, contei a ele e fui trabalhar. Tínhamos acabado de contratar uma nova gerente. Ela estava fazendo um tour pela loja com alguns superiores e aproveitou a oportunidade para me criticar na frente deles. Pedi desculpas profusamente por chegar atrasada, mas isso não foi suficiente. Ela decidiu gritar comigo por avisar apenas ao meu gerente assistente e não a ela. Eu havia ligado para a loja, ele atendeu e me disse que avisaria a ela. Ela decidiu que não gostava de mim, então cortou minhas horas pela metade. O único motivo pelo qual mantive o emprego depois de tudo isso foi porque ainda me davam horas de tempo integral, e eu sabia que não conseguiria isso em outro lugar. Bem, se eles só me dariam 20 horas por semana, que se dane. Então entreguei meu aviso prévio de 2 semanas a um gerente com quem trabalhei por muito tempo e admirava. A nova gerente ficou pessoalmente ofendida com isso também, e começou a falar mal para todos que quisessem ouvir. Então, em vez de trabalhar minhas últimas 2 semanas de turnos, simplesmente parei de ir. Eu estava voltando para a faculdade de qualquer maneira, não precisava da referência deles. Soube que 1 mês depois, houve um êxodo em massa. Tão feliz por ter saído quando saí. Também havia um gerente geral que tinha prazer em me intimidar. Na última vez que passei pela loja, ele ainda estava lá. Tenho um orgulho mesquinho em saber que agora ganho o dobro do que ele ganha. 7ª história. Trabalhei em uma pizzaria famosa na minha cidade por um tempo quando era mais jovem. Definitivamente aguentei uma quantidade considerável de merda durante o ano e meio que trabalhei lá. Gerentes terríveis, colegas de trabalho preguiçosos, tudo por praticamente um salário mínimo. Bem, alguns meses antes de planejar sair para estudar em outra cidade, eles estavam tendo problemas para contratar e demitir novos funcionários porque contratavam qualquer um com pulso, independentemente de quantos neurônios tivessem entre as orelhas. Em janeiro, eu tinha solicitado folga para o feriado, pois estava planejando uma viagem de surf para o litoral. Tive o tempo aprovado por escrito, e foi isso. Avançando para março,
Eles contrataram e demitiram 3 pessoas na mesma semana, então ficou claro que havia um problema de pessoal. A escala saiu para a semana que eu tinha solicitado folga e fiquei surpresa ao me ver na escala quase todos os dias daquela semana. Abordei o gerente da loja com a escala e minha aprovação por escrito da solicitação de folga e disse: "Que porra é essa, cara?" Ele então rasgou meu pedido na minha frente e disse: "Não temos pessoas suficientes agora, então você vai ter que fazer alguns sacrifícios. Você só vai ter que lidar com isso." Essa semana estava a cerca de 3 semanas de distância. Então tomei uma decisão instantânea ali mesmo e respondi: "Não, você é quem vai ter que fazer sacrifícios." Estou dando meu aviso prévio de 2 semanas. Eu tinha esta viagem planejada há meses e você nem pode perguntar se tudo bem cancelar minha viagem. As últimas 2 semanas foram as mais tranquilas que já trabalhei lá, com aquele gerente tentando de tudo para me fazer ficar, enquanto eu continuava dizendo não, e ele decidia retaliar de maneiras pequenas e irritantes. Eu já tinha tido o suficiente e decidi não ir no meu último dia para fechar a loja. Vou começar meu feriado um dia antes. Cerca de 10 minutos após o início do meu turno, recebo uma ligação do gerente perguntando onde eu estava. Então eu digo a ele: estou na rodovia indo para o oeste agora. Bem, quando você vai chegar aqui? Cara, se você ainda não entendeu, não vou aparecer. Ele começa a reclamar sobre como ele terá que fechar e trabalhar extra, já que ele abriu a loja naquela manhã, etc. Eu disse a ele: "Parece que você vai ter que fazer alguns sacrifícios e simplesmente lidar com isso, lembra? Estarei lá quando voltar para pegar meu último pagamento em 2 semanas." E desliguei. Definitivamente a maneira mais satisfatória de me demitir. 8ª história. Fui gerente em uma empresa onde os executivos eram ineficazes. Eu trabalhava 60 horas por semana na maior parte do tempo e tinha que fazer todas as tarefas do meu diretor porque ele não entendia nossos sistemas. O ambiente de trabalho também era bastante hostil e passivo-agressivo. As pessoas choravam no trabalho diariamente em outros departamentos, um pouco menos no meu. Gerentes e funcionários atacavam outros departamentos da mesma forma que os executivos faziam, por causa do estresse. Tentei cuidar do meu departamento e garantir que eles não fossem abusados ou explorados. Tive 3 dias de licença por morte na família, mas tive que trabalhar todos os dias de casa e até no próprio funeral. Foi especialmente irritante porque era para refazer a mesma coisa todos os dias que meu chefe simplesmente esquecia de completar e precisava que fosse feito novamente no dia seguinte. Levei isso à atenção dele, assim como todas as outras questões, e ele disse que tentaria melhorar. Meses se passaram e piorou. Finalmente, nossa equipe sentou com ele e disse que as coisas precisavam mudar. Eu disse a ele que o ambiente estava mais hostil e agressivo do que nunca, e a equipe concordou. Ele me disse que essa era a minha percepção e que precisávamos de uma mudança de atitude. Depois saiu para uma reunião para a qual eu forneci os dados. Esvaziei minha mesa e saí. Pedi demissão pelo RH. Para mim, o mais incrível foi que ele continuou me atribuindo tarefas e insistiu que eu ainda estava trabalhando lá por dias. Nunca me senti tão aliviada por pedir demissão na minha vida. Não esqueça de deixar seu like e comentar sua experiência parecida. Isso ajuda muito o algoritmo. 9ª história. Meu primeiro emprego foi em uma pizzaria. Eu tinha quase 18 anos e ouvi por acaso meu gerente na casa dos 40 anos e alguns entregadores falando sobre me fazer uma festa de aniversário e colocar algo nas minhas bebidas para que pudessem fazer coisas comigo. Eles não tinham ideia de que eu estava ali no canto, ouvindo. Talvez estivessem brincando, talvez não. Não me importei. Pedi demissão ali mesmo e saí. Atualização. Uau! As pessoas parecem realmente interessadas na minha experiência na pizzaria. Pensei em compartilhar algumas outras coisas loucas que aconteceram antes do dia em que pedi demissão, todas as quais deveriam ter me feito pedir demissão muito antes. Mas, novamente, uma combinação de medo e desconforto com o confronto manteve-me lá.
2 colegas de trabalho lésbicas que estavam namorando e que me beliscavam muito e me diziam como eu era perfeita para as duas, porque uma gostava de garotas hétero e a outra gostava de menores de idade. Meu gerente me dizia sem rodeios para mostrar os peitos. Eu recusava. Ele ficava irritado se algum dos entregadores de pizza homens conversasse comigo por muito tempo. Eu era chamada de Barbie pela pizzaria. Uma vez eu disse, me morde sarcasticamente, e meu gerente me mordeu. Quase pedi demissão por causa disso, mas consegui dar um tapa nele e não me meti em problemas, exceto pelo gerente dizendo que se eu batesse nele de novo, ele bateria de volta. Tinha medo de ficar sem emprego, medo do gerente me encontrar em casa, já que ele tinha meu endereço, etc. Ainda assim, feliz por finalmente ter pedido demissão quando o fiz e não deixar as coisas progredirem ainda mais. 10ª história. Meu primeiro emprego foi trabalhar em um armazém de distribuição da Amazon. Concedido, eu não tinha ideia no que estava me metendo, mas pensei, ei, preciso do dinheiro para as contas. Começar lá foi interessante, para dizer o mínimo. Centenas de corredores nos 2 lados do armazém com uma única esteira transportadora separando-os, todos nós trabalhadores nos reunindo em grupos para alongamentos cada vez que um turno começava. Os jargões ao longo da cafeteria me faziam sentir como se estivesse em um culto. Nossa composição demográfica era uma mistura de jovens senhoras e homens e mulheres idosos de todos os estilos de vida. Com o tempo, eu estava sobrecarregada e rapidamente percebi que os gerentes não se importavam muito conosco. Eles só adoravam mostrar as novas expansões do prédio com mais prateleiras e esteiras transportadoras. Eles tentavam pequenas coisas como recompensas e fornecimento de comida de restaurantes de fast food, mas os trabalhadores que estavam lá desde que o prédio foi inaugurado mencionaram várias reclamações sobre as condições de trabalho. Trabalhar em temperaturas acima de 32 graus, sem ventiladores de teto, derramamentos, corredores transbordando, movendo caixas de mais de 9 quilos, scanners que não funcionavam, etc. Minha gota d'água foi quando fui designada para movimentar mais de 24.000 pacotes nas novas esteiras transportadoras com uma mulher que estava grávida durante a semana de promoções. As esteiras transbordaram naquela noite. Percebi que, se esse era o tipo de coisa que eu ia fazer, então não queria mais fazer isso. Naquela altura, eu já tinha perdido mais de 9 quilos. Eu pesava 79 quilos quando comecei, e quando pedi demissão, estava com 68 quilos. Pedi demissão após 5 meses, sem arrependimentos. 11ª história. Sou enfermeira e estava trabalhando em um asilo há 2 anos. Preciso de um transplante de fígado devido a medicamentos usados para ajudar a tratar minha artrite. Eu ainda estava relativamente saudável e capaz de trabalhar na época. Um dos pontos negativos do meu fígado descompensando é a incapacidade de controlar meu açúcar no sangue, que caía para níveis muito baixos. O baixo açúcar no sangue pode ser perigoso, torna muito difícil se concentrar e faz parecer que você está bêbada e chapada ao mesmo tempo. Pelo menos para mim. Durante um turno, meu açúcar caiu 2 vezes. Na primeira vez, comi alguma proteína e tirei uma pausa para recuperá-lo, antes de começar a administrar medicamentos, incluindo narcóticos. Na segunda vez, estava muito baixo. Pedi que alguém viesse me substituir para que meu marido pudesse me buscar e me levar ao hospital. Depois de 1 hora, vieram me dizer que não havia ninguém disponível e que eu teria que ficar até o final do meu turno, apesar do fato de haver 4 enfermeiras registradas sentadas em seus escritórios. Liguei para meu marido chorando porque me sentia tão mal e tão frustrada. Ele ficou furioso e dirigiu até meu trabalho enquanto falava ao telefone com o Conselho Estadual de Enfermagem e o Departamento de Saúde do Condado. Ele entrou, pegou minhas coisas, me ajudou a andar até o escritório do supervisor e explodiu. Nunca vi meu marido com raiva. Nunca brigamos, então ver isso foi meio assustador para mim. Depois de muitos palavrões,
enquanto ainda estava ao telefone com o Departamento de Saúde do condado, para que eles pudessem ouvir a conversa exata. Ele disse a eles que eu me demitia, e saímos. Tenho o marido mais incrivelmente incrível. Sempre digo que tive que me mudar 1.400 quilômetros para encontrar meu melhor amigo e alma gêmea. 12ª história. Emprego em escritório com uma certa empresa familiar. O contrato de 1 ano chegou ao fim e pouco antes de terminar, tivemos alguns consultores financeiros entrando. Nada para se preocupar. Mentiras, etc. Eu estava trabalhando em São Paulo na época. Eles decidiram transferir a equipe de compras, minha equipe, para o Rio de Janeiro, que também tinha uma equipe de compras. Fui chamada para uma sala de reuniões com meu chefe e RH e me disseram que havia algumas reduções acontecendo, mas que gostariam que eu ficasse com eles. Legal. O problema é que a função seria baseada no Rio com a equipe de lá, e como eu estaria em contrato novamente, eles não poderiam me oferecer um pacote de mudança ou um contrato em tempo integral. Então eu teria que me mudar por conta própria. Eu só disse, então, vocês querem que eu aceite outro contrato de prazo fixo sem garantia de contrato em tempo integral no final? Porque, vamos encarar, é assim que funcionam os contratos de prazo determinado, e o fato de que não estou recebendo uma oferta de tempo integral após 1 ano é prova disso. E vocês querem que eu me mude para o Rio por conta própria, sem a ajuda de vocês, usando meu próprio dinheiro. Então, se tudo der errado, fico em um novo estado sem a ajuda da empresa que me trouxe para cá. Ah, e presumivelmente sem aumento também, certo? Bem, tivemos que reduzir seu salário para se alinhar com o que os analistas de lá estão ganhando. Caso contrário, não seria justo com eles. Ok, vou dizer não. Obrigada. E agradeço pela oportunidade. 13ª história. Não necessariamente uma demissão no local, mas ainda é uma boa história. Sou uma mochileira brasileira que está viajando pela Austrália há 3 meses. Estava trabalhando para uma empresa de camarão na fazenda. Fui muito maltratada e mentiram para mim em várias ocasiões. Então não era muito fã da gerência, para começar. A gerência sabia que hoje era meu último dia há algumas semanas, mas não acho que meu gerente se lembrou. Por questões de anonimato, vamos chamar meu gerente principal de Alan. Seu nome real começa com A, não sei como chamá-lo de outra forma. De qualquer forma, meu trabalho na fazenda é misturar probióticos na alimentação usando pequenas betoneiras. Trabalho com outro mochileiro também, vamos chamá-lo de João. As betoneiras ficam em um galpão grande que tem um piso de concreto e uma parede aberta para o resto da fazenda. Esta parte é fundamental porque pequenas partículas de comida podem voar para fora do galpão e cair na terra lá fora. Isso acontece com frequência, pois é difícil colocar toda a alimentação de volta nos sacos sem derramar. 5 horas depois de iniciar nosso turno, Alan dirige até o galpão e nos diz para limpar dentro do galpão, porque os 2 chefes e investidores estão vindo para ver os processos da fazenda. Então, João e eu varremos toda a comida que caiu e arrumamos tudo, e depois continuamos misturando. 1 hora depois de limparmos, Alan passa e começa a gritar conosco sobre como há comida de camarão por toda parte na terra, logo do lado de fora do galpão, e que precisamos usar uma vassoura para varrer antes que todos os figurões venham e vejam. Ele também nos disse que somos trabalhadores inúteis e que temos sorte de ter nossos empregos. João e eu não nos importamos muito porque é meu último dia. Posso aguentar. Alan nos deixa e começamos a limpar. Começamos a varrer a terra com comida de camarão. E então percebemos o quão bobo parece varrer comida de camarão da terra. João tem uma ideia fantástica de deixar para agora e começar a fazer isso quando os chefes de Alan chegarem. Adoro a ideia porque não há maneira de Alan ficar bravo comigo na frente de seus chefes. Eventualmente, João avista as caminhonetes dos chefes dirigindo até o galpão. É hora do show. Pegamos as vassouras e um balde e começamos a varrer. Todos os gerentes, incluindo Alan, saem de suas caminhonetes e caminham até nós. Estamos totalmente à vista deles, e posso ver alguns deles parecendo confusos. Um dos chefões começa a nos fazer perguntas sobre o processo probiótico.
E posso dizer que ele está tentando evitar a pergunta: por que diabos vocês estão varrendo terra que está em uma estrada de terra? Eventualmente, após algumas perguntas, ele diz exatamente isso. João e eu olhamos um para o outro, então olho de volta para o chefe e digo: não tenho ideia. Estamos apenas fazendo o que Alan nos disse para fazer. O chefão olha para Alan, confuso. A cara que Alan fez foi impagável. Pude ver que ele estava fervendo de raiva por termos jogado ele debaixo do ônibus, mas ao mesmo tempo ele tinha que se segurar porque não queria parecer mal. Ele acaba engasgando com suas palavras um pouco antes de poder dizer alguma coisa. O chefão diz: deixa pra lá, na verdade não quero saber. Eu sabia que quando os chefes fossem embora, eu iria receber um monte de merda. Depois que eles saíram, arrumei minha mochila e fui para casa. Nunca mais os verei na minha vida, e foi assim que pedi demissão hoje.